Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, tudo bom? Estamos entrando agora na lição 2 do Ouvindo a Voz de Deus, a beleza da criação divina. Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que possamos, Senhor, através desse estudo, aprender um pouco mais da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que está nos acompanhando, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês para juntos estudarmos mais um tema deste guia de estudo chamado Ouvindo a Voz de Deus. Então é com muita alegria que nós estamos aqui. Queremos fazer algumas perguntas, as perguntas da lição, e a primeira pergunta é: como era a terra antes da criação? Gênesis 1 e o verso 2, diz assim a palavra do Senhor: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que interessante. Como era a terra antes da criação? A terra era escura e vazia, escura e vazia. Muito bem. Agora, como foi formado a Terra? Como foi formada a Terra? Existem muitas teorias, né? Existe aí muitas informações, a ciência fala uma coisa, os cientistas falam outra, alguns falam de Big Bang, de explosões, de transformações da ameba, e da ameba foi evoluindo até chegar nesse estágio, de que o homem também veio do macaco. São algumas das teorias, mas o que diz a Bíblia a respeito da criação? Vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 11 e o verso 3 diz assim a palavra do Senhor: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o texto é muito claro em dizer que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou, como diz lá em Salmo 33, verso 6, verso 9, Deus falou e as coisas passaram a existir, ok? Então foi assim. Agora, é pela fé, né? O texto diz: pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A mesma coisa, né? Da evolução, tem que ter fé. Tem que ter fé que foi uma explosão, tem que ter fé, porque não tem nenhuma comprovação científica. Vamos lá. A outra coisa interessante é que na criação estava presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente percebe isso, né? Quando você vai para João capítulo 1, verso de 1 a 3, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram formadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui estão a explicação interessante. Porém, nós temos aqui alguns textos que falam o que foi formado ao longo desta semana. E quero deixar bem claro que nós cremos que foi uma semana literal, de 6, 7 dias literais, né? É importantíssimo isso, né, para a nossa meditação, porque tem algumas pessoas que acreditam aí que é criação, mas foi há milhões de anos, né? Muito bem. Do verso 3 ao verso 5 vem a explicação da criação do primeiro dia, né? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Foi a coisa que Deus criou. O que é essa luz? A luz é essa claridade que a gente vê aí, né? Que torna o dia a dia. E ele até diz que a luz era para governar o dia e as trevas para governar a noite. Tá certo? Então esse é um detalhe. Uma outra coisa que é interessante, vocês vão ver, todas as vezes que termina um dia da criação, a expressão vai aparecer: houve tarde de manhã, primeiro dia, houve tarde de manhã, segundo dia, houve tarde de manhã. Por quê? Porque a ideia é que o dia começava no pôr do sol, na tarde. O outro dia era contado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Era assim que funcionava a contagem dos dias. Nós vamos falar isso em um estudo posterior. Do verso 6 ao verso 8, diz o que foi criado no segundo dia, o firmamento, né? Esse firmamento que é o céu azul que a gente vê aí, né? E também a separação das águas, né? Águas doces de águas salgadas, e também as águas que ficam nas nuvens, ok? Muito bem.
Do verso 9 ao verso 12, o que foi criado no terceiro dia. No terceiro dia, Deus faz então a separação da porção seca com a porção a água da porção seca, né, da terra, e aqui na terra seca Deus agora faz a produção da flora, né, os vegetais, as árvores, as plantas, as ervas que dão semente, as árvores que dão fruto segundo a sua espécie, foi criado aqui neste terceiro dia. Do verso 13 ao verso 19 foi o que foi criado no quarto dia. E aqui diz, né, haja luzeiros nos céus, né, o maior para governar o dia, que era o sol, e o menor para governar a noite, que era a lua, juntamente com as estrelas. E eles foram colocados aí também com uma função específica, né? Quando você lê aqui o verso 18, diz, para governar o dia e a noite, fazer separação entre a luz e as trevas, né? E também a gente percebe que esses dois luzeiros foram criados também, de acordo com o verso 14, eram sinal para estações, dia e ano, meses e anos, né? Olha que interessante aí. Muito bem, do verso 20 ao 23 é o que foi criado no quinto dia. No quinto dia foram as aves, ok? Todo tipo de ave, todo tipo de animal que voa, e os animais que habitam dentro das águas, nas águas, né? Conforme as suas espécies aqui, né? Animais selvagens, animais aquáticos. E aqui foi feito todos esses tipos de animais aqui também, né? Foi feito aqui esses animais para povoar as águas dos rios e dos mares. Muito bem. Do verso 24 ao verso 31, diz o que foi feito no sexto dia. Foi criado todos os animais da terra. Quadrúpedes, bípedes, répteis, animais selvagens, animais domésticos, tudo conforme a sua espécie, né? Todos os tipos de animais. Deus também criou o homem aqui, né? Verso 26 diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem para dominar os animais, ok? E no verso 31, viu Deus tudo que tinha feito e eis que era tudo muito bom. No sétimo dia, Deus descansou. Verso 2 diz assim, ó, havendo Deus terminado o dia sétimo a sua obra que eu fizera, descansou nesse dia de toda a obra como o Criador fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E a criação da mulher, vocês sabem, Deus tirou uma costela de Adão, fez ele dormir, tirou uma costela do Adão, isso vai capítulo 2 do verso 18 até o verso 25, e dali, da costela, ele formou uma mulher e viveram o homem e a mulher. Então Deus formou na criação duas coisas fundamentais, né? O casamento, duas bases, o casamento e também o sábado. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez. E Deus plantou um jardim e deu de presente para eles, e o nome desse jardim se chamava Jardim do Éden. Muito bom. Agora, tinha uma única condição, e a gente vai ver isso no próximo estudo, qual foi a única condição que Deus deu para o homem. Capítulo 2, verso 15, diz o seguinte, capítulo 2, verso 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse é o estudo, o segundo estudo, e que Deus te abençoe e que você continue ouvindo esses vídeos, assistindo esses vídeos. Se tiver alguma pergunta, coloca no grupo e nós vamos responder. Você que está vendo pelo canal do YouTube, se você também quiser fazer alguma pergunta, iremos responder, ok? E para finalizar, nosso compromisso de fé. Você aceita que o universo foi criado por Deus, pela palavra de Deus? Se sim, coloca assim aí.
Você crê no poder de Deus como Criador e criou em 6 dias literais? Coloque aí. Você quer conhecer um pouco mais a respeito desse Criador? Que essa seja a sua vontade, é a nossa oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Nos abençoa, portanto, para que possamos a cada dia aprender mais da Tua Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Depois teremos outro vídeo, provavelmente amanhã. Deus te abençoe. Bom dia.